No início da primavera de 399 a.C., a cidade-estado de Atenas, uma efervescente metrópole da antiguidade, encontrava-se envolta a um sentimento de inquietação e questionamentos. O respeitado filósofo Sócrates, então com aproximadamente 70 anos, foi levado perante um júri de 500 cidadãos atenienses. A acusação: corromper a juventude e introduzir novas divindades na tradicional mitologia grega. Essas acusações refletiam as tensões dentro da sociedade ateniense e a incompreensão ou desconfiança das práticas filosóficas de Sócrates. No palco do tribunal, seus acusadores agitavam-se com fervor, apontando o dedo acusador para o homem que, segundo eles, estava prejudicando a cidade que tanto amavam. Mas Sócrates não era de se abalar por dedos julgadores. Sua defesa por si só fora um espetáculo digno das mais artísticas das atuações. Sua resposta, como sempre, não foi convencional, e todos os presentes se questionavam se tinham realmente entendido o que havia sido dito. Em vez de suplicar por clemência ou tentar agradar aos jurados, Sócrates manteve-se fiel a seus princípios. Ele argumentou que a filosofia, em sua busca incessante pela verdade, por vezes questiona as convenções sociais, mas isso não é corrupção, e sim uma evolução necessária. Apesar da eloquência de suas palavras, o veredito foi declarado, e por uma margem estreita, Sócrates foi considerado culpado. Mas não foi isso que o matou ainda. No sistema jurídico ateniense da época, após uma condenação, ambas as partes sugeriam uma sentença e o júri votava novamente. Sócrates, em vez de sugerir uma pena mais leve, que poderia ter sido aceita pelos jurados, provocativamente sugeriu que ele merecia uma refeição grátis em um dos populares templos gregos, uma honra reservada apenas para heróis de Atenas, como se ele tivesse prestado um grande serviço à cidade. Essa provocação irritou muitos dos jurados, e na segunda votação, que cravaria seu destino, eles decidiram pela pena de morte. Sócrates foi então condenado a beber uma porção contendo cicuta, uma toxina mortal, o que fez com dignidade e sem medo, de acordo com as descrições de seus alunos. Eu afirmo a vocês, meus carrascos, que tão pronto esteja morto, a vingança fará tombar sobre vocês uma punição bem mais dolorosa do que a minha morte. Vocês me condenaram à morte na crença de que, por meio dela, se livrarão da crítica à sua conduta. Mas eu afirmo, o resultado será exatamente o oposto. A morte de Sócrates permanece até hoje um marco na história do pensamento ocidental, um símbolo da busca incansável pela verdade, mesmo frente à adversidade mais extrema. Nós estamos acostumados a pensar muito bem da democracia, e por extensão da antiga Atenas, a civilização que a originou. O Partenon se tornou quase um símbolo dos valores democráticos, por isso tantos líderes de democracias fazem questão de serem fotografados por lá. É bastante revelador que a filosofia, um dos maiores legados da Grécia Antiga, demonstrasse grande ceticismo em relação a outra grande conquista grega, a democracia. Sócrates, o patriarca da filosofia grega, é retratado nos diálogos de Platão com uma visão bastante crítica sobre o sistema democrático. No livro 6º de A República, Platão ilustra uma discussão entre Sócrates e um personagem chamado Ademantus, na qual Sócrates tenta elucidar as falhas da democracia por meio de uma analogia com um navio. Se você fosse embarcar em uma jornada marítima, questiona Sócrates, quem você preferiria que comandasse um navio? Alguém sem instrução ou indivíduos capacitados nas técnicas e exigências da navegação? Ademantus, é claro, opta pelo último. Então, indaga Sócrates, por que insistimos na ideia de que qualquer cidadão deveria estar apto a escolher quem governará um país? O que Sócrates quer dizer aqui é que votar em uma eleição é uma habilidade, não uma intuição aleatória. E como qualquer habilidade, precisa ser ensinada sistematicamente às pessoas. Permitir que os cidadãos votem sem educação é tão irresponsável quanto colocá-los no comando de uma embarcação complexa de ser conduzida, navegando em uma tempestade no meio da escuridão da madrugada. Sócrates teve uma experiência catastrófica em primeira mão, que ironicamente ilustrou as consequências da tolice dos eleitores. Em 399 a.C., o filósofo foi levado a julgamento sob acusações inventadas de corromper a juventude de Atenas. O júri de 500 atenienses foi convidado a avaliar o caso e decidiu
por uma margem pequena, que o filósofo era culpado. Ele foi condenado à morte em um processo que é para muitos pensadores tão trágico quanto a condenação de Jesus tem sido para os cristãos. Mas não me entenda errado, Sócrates não era elitista. Ele não acreditava que apenas alguns poucos deveriam votar. No entanto, ele insistia que apenas aqueles que tivessem refletido de forma racional e profunda sobre os assuntos deveriam ser autorizados à prática. Nós esquecemos dessa distinção entre uma democracia intelectual e uma democracia por direito de nascimento. Nós concedemos o direito de voto a todos e, ironicamente, muitas das vezes não escolhemos os mais preparados para comandar nossa embarcação. E Sócrates sabia exatamente onde isso levaria. A um sistema que os gregos temiam acima de tudo: a demagogia. A demagogia ocorre quando alguém obtém apoio político usando as emoções das pessoas, explorando seus preconceitos e falta de conhecimento, mais do que usando argumentos lógicos ou justos. Sócrates previra essa consequência, mas a antiga Atenas teve que aprender da maneira mais difícil. Entre as figuras históricas que melhor exemplificam as falhas da demagogia está Alcibíades, uma figura notória de Atenas, que, ironicamente, descreve muitas das figuras que ocupam cargos de poder ao redor do mundo atualmente. Nascido em Atenas em 450 a.C., Alcibíades era membro da elite aristocrática da cidade. Ele era conhecido por sua riqueza, carisma e eloquência, qualidades que o tornavam um orador popular na Assembleia Ateniense. No entanto, ele também tinha uma reputação de manipulador e era conhecido por sua vida pessoal tumultuada. Um dos eventos mais dramáticos e prejudiciais na carreira política de Alcibíades foi sua promoção à desastrosa expedição à Sicília. Em 415 a.C., durante a Guerra do Peloponeso, Alcibíades persuadiu os atenienses a lançarem uma grande ofensiva militar contra a cidade-estado de Siracusa, na Sicília. Ele argumentou que uma vitória na Sicília daria a Atenas controle sobre uma grande quantidade de recursos e uma posição estratégica contra seus inimigos espartanos. No entanto, a expedição foi um fracasso catastrófico. Os atenienses foram derrotados e a maior parte de sua força expedicionária foi morta ou capturada. Esse desastre enfraqueceu seriamente Atenas e contribuiu para sua eventual derrota na Guerra do Peloponeso. Sócrates sabia o quão facilmente as pessoas em busca de eleição poderiam explorar nosso desejo por respostas fáceis. Ele nos pediu para imaginar um debate eleitoral entre dois candidatos, um que fosse como um médico e o outro como um dono de uma loja de doces. O dono da loja de doces diria de seu rival: "Vejam, essa pessoa aqui tem causado muitos males a vocês. Ele os machuca, dá-lhes poções amargas e diz para não comerem e beberem o que quiserem. Ele nunca lhes servirá guloseimas com muitas e variadas coisas agradáveis como eu farei." Sócrates nos pede para considerar a resposta da plateia. Você acha que o médico seria capaz de responder de forma eficaz? A resposta verdadeira: "Eu causo problema a vocês e vou contra seus desejos para ajudá-los", causaria alvoroço entre os eleitores. E nós esquecemos completamente os avisos de Sócrates contra a democracia. Tendemos a considerar a democracia como um valor inquestionável, sem reconhecer que sua eficácia depende diretamente da qualidade do sistema educacional que a acompanha. Como consequência, acabamos elegendo muitos vendedores de doce e poucos médicos. Agora, imagina se você pudesse entender esses assuntos filosóficos de maneira fácil e leve. Imagina você citando Nietzsche, Sócrates ou Platão naquelas conversas mais acaloradas. E outra, eu realmente acredito que estudar esses pensadores e pensarmos por nós mesmos tem sim o poder de mudar o mundo de maneira inimaginável. Por isso, estou construindo uma playlist que almeja apenas isso: trazer conceitos filosóficos e pensadores de uma maneira mais palatável. Considere conhecer alguns dos trabalhos.